Está no ar o IAI Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. E vamos à nossa terceira temporada do IAI Talk Show. E nesse sentido, com muito prazer, falando de mulheres do agro, nós temos a presença da Roberta Páffaro. Seja muito bem-vinda, Roberta. Um grande prazer estar aqui contigo, uma honra para mim. E boa noite, bom dia, boa tarde a todos por aí. Muito bem. A Roberta, ela é jornalista, economista e especialista em agronegócio, gestão de risco em commodities agrícolas, né? Fez muitos treinamentos internacionais nessa área. E, atualmente, ela é mestranda em agronegócio na FGV de São Paulo. E é diretora de desenvolvimento de mercado internacional e commodities para a América Latina, via Bolsa de Chicago, né, a Chicago Mercantile Exchange, no CME Group. E a Roberta fica lotada em Campinas, né, interior do estado de São Paulo. E nós entendemos que a história de vida da Roberta seja por demais inspiradora, demonstrando que os mais diversos sonhos podem ser alcançados. E nesta terceira temporada do IAI Talk Show, nós escolhemos como entrevistadas mulheres que sejam, de fato, representantes do agro. Inclusive, nós vamos sortear, ao final do programa, um exemplar do volume 2 do livro Mulher, a Força do Agro, entre os inscritos no nosso canal. E antes de darmos continuidade a essa nossa conversa, eu queria agradecer por demais ao nosso parceiro, o PSEG, que é o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, que viabiliza esta produção. Nascemos com um propósito claro: trabalhar para que o conhecimento e as ideias inovadoras transformem a realidade de pessoas e organizações. Nossa origem está na tradição, no ambiente acadêmico, no ensino, na pesquisa e na extensão. Com esses pilares, tornamos o conhecimento gerado na academia uma oportunidade para melhorar o desenvolvimento socioeconômico. Desde 2003, trabalhamos para oferecer educação superior de qualidade, eventos e experiências híbridas que incentivam a troca de informações, tecnologias que solucionam problemas e aumentam a acessibilidade, projetos originais com foco em resultados. Tudo isso com o apoio de um time qualificado, formado por pessoas e profissionais que acreditam em um único propósito. Afinal, conhecimento de qualidade transforma a nossa sociedade. Este é o PSEG. Bom, a Roberta nasceu em setembro, é virginiana, signo da terra, tem um bisavô italiano que fugiu da guerra e se refugiou no interior de São Paulo, e começou a plantar uva e produzir vinho, mas também dessa mesma terra, o bisavô acabava originando todo o alimento para sustentar a família. A herança desta paixão, né, chamemos, atravessou gerações e acabou conquistando a Roberta também. Roberta, na sua infância, na sua juventude, você já tinha, então, um contato com o agro, pé no chão, pé na areia? Como funcionava isso aí? Professor Caixeta, antes da gente começar, olha, eu tenho que falar que eu estou aqui com o seu livro, sou uma super fã, recomendo para todos do canal para conhecer um pouquinho mais a sua história, porque é incrível e saiba que é uma inspiração para mim. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por esse convite maravilhoso de estar aqui contigo.
E sim, sou pé no chão, terra, fui criada no interior de São Paulo, em Vinhedo, e, na verdade, o meu avô tinha um sítio, e eu costumava ir muito do sítio, via todo o plantio de todas as frutas, saladas, tudo muito fresco, tudo, eu gostava de acompanhar aquilo, andava a cavalo, então eu já tive esse contato quando menina, eu cresci. Lógico que quando a gente fala hoje no agro, hoje tem uma sucessão familiar, e naquela época não tinha esse costume, já não se pensava muito nisso, e aí o meu pai e os meus tios acabaram não continuando com essa produção, mas eu cresci dentro da terra, cresci olhando tudo aquilo, admirando, entendendo como que aquilo, né, funcionava, e acho que a vida acaba trazendo isso de volta para a gente de alguma maneira. Então, hoje não sou produtora, mas sou uma mulher do agro de fora da porteira. E a Roberta, ela sempre teve a comunicação como uma base forte, né? A gente já percebe na própria maneira que ela se expressa, seja a comunicação, seja a própria economia, são paixões aí para a Roberta. E quando escolheu a faculdade de jornalismo, ela queria trabalhar na TV e mostrar tantos casos de pessoas guerreiras que lutavam por um mundo melhor aí de diversas maneiras. Trabalhou aí numa série de instituições, né, que incluem a IPTV, que é de Campinas, a Band de Campinas, a Band de São Paulo, teve uma passagem no Canal Rural e na TV Record. Por meio desse talento na comunicação, e particularmente pelo jornalismo, voltou às origens quando teve essa rápida passagem aí pelo Canal Rural, né, que pertencia ao grupo RBS, e começou a ter um maior contato com o mundo do agronegócio. E o convívio aí com os colegas que entendiam desse mercado despertou sua curiosidade e acabaram indicando um MBA, o MBA de Mercado de Capitais e Informações Socioeconômicas da FIA USP. Roberta, eu queria ouvir um pouco aí do seu comentário como profissional de comunicação com relação ao seguinte. O agro sempre era tratado como uma matéria talvez marginal, ou, para alguns casos, até especial, no telejornalismo, né? Parece que muitas transformações aí têm ocorrido nesse sentido, e com uma cobertura aí mais aprofundada do agro, e contando, em muitos casos, com a participação de profissionais mulheres. Por que essa marginalidade do início e por que esse, talvez, mudança, nova visão em cima do agro para o telejornalismo? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito bem elaborada, professor, e acho que é interessante a gente acompanhar toda essa transformação do agro. A gente passou de um período de importador de alimento para exportador de alimento. Então, eu acho que hoje o Brasil ele se tornou o país que todo mundo está olhando, que todo mundo está vindo buscar alimento. Ele é o país do alimento. Então, como é que a gente se transformou? E quando a gente muda isso, a gente também muda a maneira de comunicar, a maneira de se olhar. Acho que isso a gente tem falado nos últimos anos bastante, como comunicar o agro, porque não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso aqui dentro e não saber falar para outros países, e não saber falar do campo para a cidade, como que realmente o agro funciona. Muitas vezes, professor Cacheta, as pessoas me perguntam o que é agronegócio. Então, assim, às vezes a gente acha que é algo simples, mas o básico simples precisa ser dito. Então, eu acho que hoje o papel da mídia
de uma maneira geral, é justamente aproximar essa comunicação. E é um desafio muito grande, porque hoje você passa, eu costumo dizer que a gente está atravessando uma ponte em que a gente está vindo com vários desafios de ESG pela frente, da questão de sustentabilidade, da questão de inovação, de tecnologia. Então, assim, o que a gente aprendeu no passado? O que a gente pode ver daqui para frente? E a comunicação, as mídias, elas têm um papel fundamental em trazer essa informação, em conectar e facilitar, e não somente do agro para o agro, porque a gente tem vários canais especializados que fazem um trabalho muito importante, que toda a questão de produtores que acessam, que estão lá, hoje todo mundo na palma da mão, no celular, pode acessar uma mídia, pode acessar uma informação, pode acessar um site, ou até mesmo um canal de TV, que hoje você consegue acompanhar pelo YouTube. Então, hoje está tudo muito fácil. Mas como você trazer essa informação de qualidade, né? Como você realmente delimitar e entender que o que está sendo dito ali é muito importante. Então, como é que a gente pode passar a informação verdadeira e não trazer, talvez, um caso que é aquele caso que é a exceção e dar muito valor para aquele caso que é a exceção. Só para um exemplo, para o professor entender, para todos que estão aqui, eu trabalho para americanos e estive na Europa recentemente, e a primeira pergunta que me vem sempre, todas as vezes com os gringos, vocês estão queimando a Amazônia, né? Então, é muito delicado isso, quando a gente passa essa imagem, sendo que a gente não passa a imagem de que nós estamos trabalhando, nós temos a questão do ILFP sendo implementada em várias fazendas, em várias propriedades rurais, que a gente tem um plano ABC, que o governo também está cedendo crédito para ser implementado nisso. Então, a gente tem outros tópicos que devem ser elaborados, e essa transmissão de notícias, hoje as mídias, elas têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido, não só em comunicar o nosso agro, mas também em levar a informação correta. Eu acho que a gente passou um período de que a comunicação, ela era muito aliada de eu preciso ter aquele furo jornalístico, eu preciso ser a primeira pessoa a noticiar isso. Eu acho que hoje o primeiro desafio o que eu estou passando é verídico? Foi realmente checado? Foi checado várias vezes? A informação que eu estou trazendo do agro, como é que eu posso realmente melhorar isso? E a gente vê isso em grandes canais de TV, de televisão, grandes canais, jornais, próprios sites de mídia, eles estão cada vez mais se dedicando ao agronegócio. Não é à toa, 1/3 do nosso PIB, um setor que mais emprega. Então, os olhos estão para o agronegócio. Então, que essa comunicação seja mais eficiente. Legal. E, Roberta, você, quando mudou para Record News, você trabalhava e estudava, né? E, ao que consta, você tinha uma amiga de MBA que trabalhava na B3, né, a nossa Bolsa de Valores, que mencionou a Bolsa de Chicago, né, o CME Group, e dizendo que estava sendo aberto um escritório no estado de São Paulo e que eles estavam precisando de alguém na coordenação. E a Roberta foi a escolhida, né, e passou a percorrer diversas regiões produtoras de grãos no Brasil e países da América do Sul, né, incluindo Argentina, Paraguai, Uruguai e o próprio Estados Unidos, né? Então, Roberta, eu queria ouvir um pouco dessa questão do ambiente de uma bolsa e que acaba tendo, né, um escritório importante no estado de São Paulo, comandado por você, né, uma mulher do agro. Como você se sentiu ao ser escolhida e qual o diferencial do seu trabalho
junto à Bolsa de Chicago. Bom, vamos lá. Apenas só para a gente comentar um pouquinho antes, só para eu voltar, como a mídia também está se especializando nisso, agora, professor Cacheta, tem o AgroJor, na verdade, uma associação que próprios jornalistas estão montando, justamente para trazer essa especialização, uma comunicação mais eficiente no agro. Então, é bastante interessante isso. A gente tem aí à frente vários jornalistas, então, que estão no dia a dia cobrindo o agro. Então, só para reforçar isso que eu esqueci de mencionar, mas como também a comunicação ela vai se reinventando. Vamos lá. Com relação à minha mudança, muita gente, professor Cacheta, quando eu resolvi mudar, né, eu estava na Record e aí eles estavam abrindo um escritório aqui e eles estavam precisando de uma coordenadora administrativa. E na época, várias pessoas olharam para mim e falaram, você está doida, você vai deixar 10 anos, porque eu comecei a trabalhar em jornalismo desde a faculdade. Então, desde a minha faculdade, eu já comecei a atuar e entrar na área. E aí me falaram, você está doida, vai trocar uma área que você praticamente conhece tudo, que eu passei desde produtora, editora de internacional, apresentadora, repórter, atuei em todas as áreas dentro da TV. E eles me disseram, nossa, vários amigos, você é louca, você vai entrar como coordenadora administrativa? E naquele momento eu pensei, eu vou, porque eu fui fazer a entrevista e depois de um tempo eles me chamaram, fiz várias entrevistas, fiz entrevista em inglês, por telefone, que dá sempre aquele frio na barriga, né? Você vai falar, nossa, vou falar em inglês por telefone e tudo. E naquele momento, quando eles me chamaram mesmo para trabalhar, eu falei, por que não? Eu fui contratada como coordenadora administrativa. E naquele instante, eu me abri para o novo, porque eu sempre gostei muito da área econômica, e eu tinha feito o MBA, então eu tinha um conhecimento em mercado de capitais, tinha um conhecimento mais da área econômica, mas até então o mercado de futuros e opções era um mercado completamente novo para mim. Então, eu me lembro que eu comprei os primeiros computadores da Bolsa, ainda era dentro da B3, que na época era BMF Bovespa, então o escritório foi lá dentro, e comprei os primeiros computadores, comecei a organizar, e chegava muito material, e naquela época chegava muito material de Chicago, muito explicando o mercado futuro, tudo que chegava de material eu guardava, levava para casa e estudava. E comecei a ler, eu falei, não, eu quero entender qual que é a diferença. E aí, por vários momentos, vinha aquela dúvida de você falar, nossa, os termos utilizados em inglês também são os termos utilizados em português, mas que difícil você, às vezes, conseguir traduzir isso, né, para uma pessoa que até então é nova no mercado. E aí eu acho que isso é algo que eu acabei trazendo muito como missão de vida pessoal, de traduzir esse mercado, de simplificar, de desmistificar, porque tem muita coisa que as pessoas falam que é difícil, que nem o próprio hedge mesmo, você fala, o que é hedge? Então, às vezes você fala, não, por que você não fala, não, você precisa fazer uma gestão de risco de preço aí da sua propriedade. Então, assim, algumas coisas para simplificar um pouco, uma trava, enfim, eu comecei a estudar e comecei a ver isso, e nisso eu fiz vários cursos, fiz cursos no exterior, de comercialização, de própria gestão de riscos, comecei a entender, fiz vários crop tours também nos Estados Unidos, recentemente eu estive na Europa também, conheci um pouco do agro ali na região de Portugal, então, assim, na região da Holanda também. Então, você começa a agregar o conhecimento, começa a entender como um mercado, ele é tão particular quanto, né, o outro, as diferenças e as similaridades. Então, eu comecei a estudar muito, estudei muito e comecei a me direcionar mais à área de commodities. Então, eu me lembro que teve um momento, eu passei de coordenadora administrativa para especialista em desenvolvimento de negócios e internacionais, depois eu passei para gerente e hoje estou como diretora. E hoje, dentro da minha função, eu olho muito para essa parte de desenvolvimento de novos produtos, entendo como poder simplificar esse mercado e que esse mercado pode
ser acessível a todos, não só aos grandes produtores, mas principalmente para os pequenos e médios que precisam olhar para isso, já que a gente necessita daqui para frente um agro mais profissional para que a gente possa crescer e avançar ainda mais, né? Então, é um pouquinho disso, e eu acho que essa história, já que a gente, né, o professor até trouxe isso, eu sempre falo que não tem essa, nossa, mas eu vou mudar totalmente de área, mas eu vou voltar, eu vou regredir se eu começar a trabalhar como coordenadora administrativa, sendo que eu tinha já uma carreira consolidada no jornalismo. Então, assim, eu não vejo isso como regredir, não vejo isso como... Eu vejo isso como oportunidade. Eu acho que nenhuma oportunidade é pequena demais para a gente não poder se desenvolver e crescer naquilo que realmente a gente se identifica e encontrar o caminho da gente. Legal. Roberta, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre essa questão do tamanho, do porte do produtor brasileiro versus a operação em bolsas, né? Então, a gente percebe que tem aumentado, né, a negociação de contratos agrícolas, né, bolsas diversas, né, mas, por outro lado, e se me corrija se eu estiver errado, essas negociações, elas acabam sendo majoritárias para os grandes produtores, né? Inclusive, atrelado a isso, você percebe que uma série de grandes produtores acaba investindo, de fato, na sucessão familiar, ao enviar filhos para fora do país, para estudarem, de fato, o que seja, incluindo a negociação em bolsa. Sei lá, hoje acaba sendo mais palatável aí, aquele produtor, aquele administrador que vai dizer o instante correto para negociar a sua safra e assim por diante. E, por outro lado, você tem médios e pequenos produtores que parecem que estão muito distantes ainda dessa realidade, dessa possibilidade de se negociar um contrato agrícola num ambiente de bolsa, né? Seja uma bolsa nacional, seja uma bolsa internacional. Então, eu queria saber, no caso de vocês, aí, o CME Group, se há, de fato, um planejamento aí para se atingir médios e pequenos produtores, ou se, de fato, vai se trabalhar predominantemente com grandes produtores. Bom, vamos lá, professor, seguinte. O que a gente conta? Como Roberta, a minha visão como Roberta, não falando de nenhuma bolsa, hoje, essa questão dos sucessores, os filhos que estão indo estudar, estão voltando, os filhos e as filhas que estão assumindo essas fazendas, eles vêm com uma mentalidade um pouco diferente. E eles entendem a necessidade de profissionalizar, de se enxergar como um empresário rural, não é simplesmente um produtor, é um empresário. Então, hoje, a gente começa a ver essa transição, e eu vejo isso com muito bons olhos, porque esse que é um grande mito de que só deve acessar o mercado, porque, bolsa é uma coisa muito longe para mim, é muito distante da minha realidade, e esse é um grande mito, porque os pequenos e os médios produtores rurais são quem mais precisam desse tipo de gestão de risco. Eles mais que precisam vender antecipado para garantir a rentabilidade. Você vai falar, você vai vender 100% da sua produção? Não. Principalmente para você cobrir o teu custo. Quanto representa o teu custo? Isso você tem que negociar antes. Você tem várias ferramentas que você pode utilizar, não só bolsa, mas enfim. Essa é um tipo de ferramenta que está aí, está acessível. E cada vez mais, quem não utilizar isso, a gente viu os preços das commodities subiram muito esse ano.
Então, do ano passado para cá, com a questão da retomada da economia, e aí depois a gente teve aí essa guerra que trouxe mais incerteza para o mercado e está precificando, mas ao mesmo tempo a gente vê uma insegurança muito grande, porque os fertilizantes, de onde viriam, como viriam, quantos chegariam, quanto seria o custo desses, todos os produtores do Brasil, porque nós somos altamente dependentes de fertilizantes do exterior, inclusive Rússia, China, praticamente importamos 80% aí de todos os fertilizantes que a gente utiliza. Então, mas isso, tudo é uma questão da gente equilibrar e conseguir pensar num planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro, ele vai apontar para decisões e vai ajudar nessa hora da comercialização, dessa possível venda antecipada, ou então da venda justamente do físico que tem ali naquele momento e que é um momento certo, que é um momento adequado para vender, ou que é necessário para cobrir uma conta que precisa ser paga. Então, assim, quando a gente vê e analisa, cada caso é um caso, então não é um caso que o meu vizinho vende, eu vou vender também. Então, são oportunidades, janelas de oportunidade. E hoje, a Bolsa, eu como CME, eu trabalho, a gente tem uma divisão dentro da Bolsa, então nós somos divididos em vários departamentos. Hoje nós temos um segmento, então cada um cobre um segmento do mercado, então na área de commodities, então eu trabalho muito com associações do agro, atuo também bastante com corretoras, então a gente tem esse segmento que a gente cobre, e como uma missão pessoal eu tento de alguma maneira, e agradeço a oportunidade aqui mais uma vez de estar aqui para a gente poder desmistificar esse mercado. Agora, quando a gente fala de pequenos produtores, os nossos pequenos produtores, professor Cacheta, eles já são pequenos, os médios produtores são os grandes produtores dos Estados Unidos. E a diferença dos mercados é justamente que os Estados Unidos, eles já estão muito mais avançados nesse sentido. Eles entendem o mercado. E é isso que eu falo. Gente, vamos compreender. Vamos atrás da informação. Informação é poder. Se você conhece o que é o mercado futuro, se você conhece o mercado de opções, você não precisa amanhã abrir uma conta e negociar direto na bolsa. Mas amanhã você vai chegar direto na sua trading, quando você está negociando, você está vendendo, você fala, eu quero ter uma participação na alta. E ele pode comprar uma opção para você ter uma participação na alta. Você vai vender teu físico, mas você vai ter uma participação se o preço daquele ativo que estiver negociando, daquela commodity negociada, subir. Então, assim, hoje, são várias as maneiras de se negociar. E não existe pequeno, médio, grande. O nosso agro, ele é um só. E quando a gente fala da cadeia do agro, toda a cadeia do agro tem que ter uma tomada de decisão. Porque senão a gente acaba também pagando por isso, porque se a gente vê, se a indústria não se prepara para comprar o milho, aí tem uma quebra de safra no milho, né? O agro é um risco a céu aberto, e não compra o milho, aí vai lá, precisa da ração para o frango não vai ter a ração suficiente, vai produzir menos frango porque não tem tanto milho no mercado. Quem vai pagar mais caro pelo milho? Aliás, pelo frango? A gente que vai acabar consumindo na ponta. Então, assim, essa gestão de riscos, ela é necessária na cadeia inteira. Eu vejo com bons olhos, eu acho que o nosso mercado ainda é novo, ainda é jovem, está se reciclando, está se renovando, e eu vejo uma oportunidade muito grande para que tenhamos grandes, pequenos e médios empresários rurais em breve. Ok. Bom, Roberta, eu queria explorar uma outra qualidade sua, que é efetivamente a capacidade de comunicação. Você normalmente é uma palestrante bem lembrada para grandes eventos aí, né, sejam nacionais ou internacionais. A gente percebe aí que você tem o dom aí de professora, né, também, né, ministra cursos em instituições diversas, né, e tem sempre aí uma ligação com entidades classistas e a própria publicação de best-sellers aí que sejam voltados a mulheres do agro.
Então, eu entendo, Roberta, que essa sua qualidade de comunicação inclui um aspecto muito importante, que é a didática, né? Você explicar direitinho, né? Com calma, com exemplos, sejam produtores, sejam estudantes, né? Isso acaba trazendo aí uma, quem sabe, integração maior no agro, né? E mais do que isso, hoje é inevitável aí a utilização de mídias sociais, né? Então, via mídias sociais, muito desses conteúdos aí já bem mastigados por você, né, de forma didática, acabam sendo disponibilizados e compartilhados por muitas pessoas, né? E isso acaba se revelando no grande número de seguidores que você tem, né? Então, eu queria um pouco aí do seu comentário sobre as dificuldades que você possa ter enfrentado para chegar a ter essa qualidade, essa capacidade aí diferenciada de comunicação. Olha, professor Cacheta, acho que eu agradeço aí de coração, agradeço as palavras também, e agradeço a todos, enfim, eu acho que tudo que eu faço com muito amor. Então, eu acredito muito no que eu faço, eu acredito nessa questão de comunicar, de desmistificar vários pontos em questão de commodities agrícolas, mas, e de novo, fácil não é. A gente tem desafios, temos desafios diários, temos dificuldades diárias. Então, assim, eu acho que hoje a gente está passando um momento de muita transição em que a diversidade vinda pelo ESG, em que se fala muito do social, e a gente está passando trazendo a cada vez mais essa discussão de ter mulheres também à frente, de ter mulheres na questão à frente de empresas, e vendo que o resultado ele é grande quando a gente consegue não só a questão de ter a mulher, eu acho que é aquela questão de você ter uma diversidade, de você ter homens, mulheres, trabalhando todos juntos, cada um tem uma visão diferente, e isso agrega muito valor, porque isso pode trazer soluções numa sociedade em transformação. Nós estamos num momento de transformação tecnológica, transformação energética, transformação da comunicação, como a gente falou bem, o professor pontuou agora, que a gente tem a mídia social, as mídias. Quem pensou que um dia ia ter um Instagram, e que o Instagram, às vezes, se você posta algo, toma uma dimensão tão grande que precisa ter cuidado, de novo, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora de se comunicar, na hora de se posicionar e entender como utilizar essas ferramentas a favor da nossa comunicação, a favor de transmitir uma mensagem que possa ser eficaz, que possa ser relevante, não é? Então, de influenciar, porque hoje a gente influencia pessoas, então vamos influenciar, vamos ser verdadeiros, porque o que eu vejo hoje em dia é que tem muito essa história de você não demonstrar ou não colocar algumas coisas, ou de ser uma pessoa na rede social e depois ser outra presencial. Então, eu tento ao máximo demonstrar realmente quem eu sou, a paixão pelo que eu faço, e acho que é aí que está o diferencial, porque eu realmente acredito nessa área, acredito que foi aí um resgate mesmo, acho que eu me reencontrei lá da minha história, como a gente já comentou, então eu gosto bastante, sou uma apaixonada pelo agro, acredito que o que eu estou vestindo aqui, o que eu estou comendo aqui, eu gosto de ver essa rastreabilidade, e se eu fico pensando, se eu gosto, como os nossos importadores, como a gente vai exportar, como esses importadores querem também ver isso, né? Então a gente está nessa transformação
o que vem pela frente, como que a gente usa a comunicação e como a gente usa as nossas redes sociais para poder também trazer essa transformação e alertar e criar novas oportunidades. Roberta, é uma pena a gente não ter mais tempo para comentar com mais profundidade tantas outras coisas, mas que fiquem para outras oportunidades. E para esta em particular, somos muito gratos, né, à sua delicadeza em aceitar esse convite. E como um simples reconhecimento aí pela sua contribuição, nós enviamos o livro para você já mostrou aí no... Adorei! Que bom. Já li! E quem sabe o livro possa te auxiliar aí em outras tomadas de decisão. Tá? Com certeza. E eu tenho certeza que a sua história de vida vai se tornar uma inspiração aí para várias pessoas. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que queiram fazer contato com você, para as pessoas que estão nos assistindo, Roberta? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, pelo convite, fiquei bastante honrada. Estou disponível pelas redes sociais, o Instagram, Roberta Páfaro, com 2 Fs de faca, também o meu LinkedIn. Agradeço qualquer pergunta que vocês tiverem, o que eu puder contribuir. Eu trabalho também com mentoria, então a gente conversa bastante, principalmente desses desafios profissionais, o que vem pela frente. Então, tenho o livro, sou coautora do livro Mulheres do Agro, Inspirações para Vencer Desafios Dentro e Fora da Porteira. Então, também é um livro bastante interessante aí para mulheres que querem entrar no mercado e que estão buscando esse próximo passo, porque muitas me perguntam como fazem para entrar no agro, começar a trabalhar no agro. E homens também, vários homens começam, como eu falei, é uma diversidade muito grande, eu fico muito feliz com todo o contato e tudo que eu puder contribuir. E, mais uma vez, agradeço. E para você que quer continuar acompanhando o nosso IAI Talk Show e receber informações sobre as temporadas, sobre os entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails através do nosso site e não deixe também de se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações. E falando do canal, nós vamos estar sorteando, né, esse livro aqui que eu comentei no início, e nós vamos deixar no chat do programa de hoje o resultado desse sorteio, e a pessoa sorteada vai ser contatada pela nossa equipe, que vai combinar aí a melhor forma de envio desse exemplar. Em nome da produção do programa, quero mais uma vez agradecer o PSEG, patrocinador desta 3ª temporada, e nos vemos muito em breve.
O livro E aí, Professor Caixeta traz os melhores momentos da vida de José Vicente Caixeta Filho, dividido em 60 marcos, uma alusão ao seu 60º aniversário, idade na qual pretende se aposentar. Professor titular da Exalc-USP, Caixeta se consolidou como uma referência nacional e internacional em seu tema de pesquisa, logística agroindustrial. Criou e coordena o grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial, Exalc-Log, e entre 2011 e 2014 dirigiu a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP em Piracicaba. Confira o registro desta jornada inspiradora. Acesse o site eaitalkshow.com.br e adquira o seu exemplar. Você pode ainda garantir 30 minutos de aconselhamento online com o professor Caixeta ao adquirir 10 exemplares e 2 vagas em treinamentos do Grupo Exalc-Log, caso opte por 100 exemplares. Todos os honorários referentes aos direitos autorais serão destinados aos projetos sociais da MUCAP, ONG Piracicabana, que constrói casas populares.